Olá, meu nome é Fernanda Copati, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização Nutricional de Massa Alimentícia isenta de glúten com diferentes concentrações da ora pronobis, Pereski e Culeata Milha. Participam desse trabalho a acadêmica de Engenharia Química Bruna Zanfonato e foi orientado pela professora doutora Andréia Zílio Dinon e coorientado pela professora doutora Marlene Bump. A ora pronobis possui folhas suculentas e comestíveis, considerada uma planta alimentícia não convencional, utilizada como ingrediente em diversos produtos alimentícios, melhorando sua qualidade nutritiva por possuir na sua composição vitaminas, minerais, proteínas e fibras, que são essenciais para o bom funcionamento do organismo e das funções metabólicas. O objetivo desse trabalho é avaliar os principais macronutrientes de massa alimentícia isenta de glúten, elaborada com diferentes concentrações de ora pronobis, OPN. Para a produção da farinha de folhas de OPN, as folhas foram coletadas na Ipagre em Chapecó, em Santa Catarina, selecionadas e sanitizadas em hipoclorito de sódio por 10 minutos, secas em estufa a 60 graus por 24 horas e trituradas em moinho de facas, armazenadas em embalagens plásticas cobertas com alumínio, sob temperatura de refrigeração. Foram elaboradas uma formulação padrão e outras 3 formulações com diferentes concentrações de farinha de ora pronobis. Foram realizadas análises físico-químicas de umidade, proteína, lipídios, fibras, carboidratos, valor calórico total, em triplicata para maior confiabilidade dos dados e seguindo metodologias oficiais da OAC 2016. A análise estatística. Os resultados das análises foram avaliados pelo teste de Tukey e pela análise de variância ANOVA em nível de confiança de 95%. Aqui as massas elaboradas com diferentes concentrações, 0% com 100% de fécula de batata e 5%, 15% e 25% com diferentes concentrações de ora pronobis. Nesse slide, encontra-se a tabela 2, com a composição centesimal das massas alimentícias isentas de glúten, com diferentes concentrações de farinha de OPN. Os resultados da tabela 2 serão apresentados a seguir na forma de gráficos para melhor visualização. No gráfico 1, os resultados de valor calórico das massas elaboradas. A amostra 15% de farinha de OPN apresentou uma redução do teor calórico de aproximadamente 5,45%, e a amostra 25% de farinha de OPN, uma redução de 9,07% em relação à formulação 0%, a padrão. Essa redução pode ser atribuída ao menor teor de carboidratos presentes nas massas com farinhas de OPN em relação à formulação padrão, com 100% de fécula de batata. No gráfico 2, os resultados de umidade das massas elaboradas. A adição de farinha de OPN aumentou o teor de umidade em relação à amostra padrão, 0%. Esses valores encontram-se dentro do que é preconizado pela legislação, onde o aceitável é de no máximo 35% da umidade final para massas frescas e abaixo disso o produto torna-se mais quebradiço. No gráfico 3, os resultados de proteínas e carboidratos das massas elaboradas. A cor verde é a formulação 0% com 100% de fécula de batata, a azul 5% de farinha de OPN, amarelo 15% de farinha de OPN e a rosa 25% de farinha de OPN. Em relação ao teor de proteínas e de carboidratos, a amostra 25% de farinha de OPN apresentou um aumento do teor de proteínas vegetais de aproximadamente 63,68% e uma redução de carboidratos de 37,27% em relação à formulação padrão, 0%.
No gráfico 4, os resultados de lipídios e fibras das massas elaboradas, onde a cor verde é a formulação 0% com 100% de fécula de batata, azul 5% de farinha de OPN, amarelo 15% de farinha de OPN e rosa 25% de farinha de OPN. As formulações 5, 15 e 25% apresentaram um pequeno aumento do teor de lipídios, que foi proporcional ao aumento de farinha de OPN nas formulações. A formulação 25% de farinha de OPN teve o maior aumento do teor lipídico, correspondente a 12,82%, superior ao encontrado na formulação padrão, 0%. O teor de fibra dietética nas formulações 15% de farinha de OPN e 25% de farinha de OPN foi em média 33 e 55 vezes maior, respectivamente, em comparação à formulação padrão, 0%. Para concluir, a massa alimentícia isenta de glúten e elaborada com diferentes concentrações de farinha de OPN é uma alternativa interessante, por contribuir nutricionalmente com a ingestão de fibras, proteínas e lipídios, além de proporcionar a redução do valor calórico em relação à amostra sem adição de farinha de OPN. Gostaria de agradecer ao 10º CEP, ao 3º EPG, ao 30º SIC, à FAPESC, à CAPES, à UDESC e ao programa, e o Laboratório de Química de Alimentos. Obrigada.